Estamos aqui no programa do TAESSE, recebemos a doutora Luísa Coelho, que eu estou conhecendo agora, acabou de estar terminando agora, né, a residência em eletrofisiologia. Eletrofisiologista já, né? Porque na residência a gente já é médico e já na prática, né? E está sendo uma experiência bem legal, porque como você está saindo da parte de formação da residência, eu já acho que você já tem uma habilidade, né, mais bacana, porque assim, geralmente a pessoa que sai da formação, depende do lugar também, né? Às vezes sai um pouco assim, com menos experiência ou um pouco de insegurança, na verdade. Acho que é mais a questão de segurança. E você, a gente está no segundo dia, e você já vejo que você tem uma segurança na manipulação diferente. Aí, é que eu estou falando essa introdução aí, mas eu queria saber um pouquinho de você contar um pouco da sua história, que a gente bateu um papo ontem, né? De como que chegou a você essa paixão pela arritmia, eletro, e como que você foi parar na eletrofisiologia. Me conta um pouquinho pra gente. Sim, então, eu até conversei com você desde a faculdade, eu gostava muito de cardiologia. A princípio era a cardiologia clínica, gostava da parte clínica, ainda gosto. Sempre gostei muito de eletro, então assim, meus amigos também, a gente sempre discutia, sempre aula de eletro, a gente gostava e tal. Na residência de cardiologia, a aula de eletro era muito legal, adorava. Então a arritmia foi meio que por esse caminho. Inicialmente pela parte clínica, pelo eletro e tal. Lembro de fazer estágio lá em Laranjeiras, e aí eu tive um pouco de contato com a eletrofisiologia, mas a eletrofisiologia também é um mundo à parte. Era um mundo à parte. A gente só entende... Na verdade, eu ainda acho que eu não entendi completamente a coisa. A gente, cada dia aprende uma coisa diferente, vê um caso diferente, cada paciente é uma coisa individualizada, né? A gente se surpreende sempre. Então a eletrofisiologia foi isso, foi uma surpresa, e cada dia eu percebo que eu gosto mais, me sinto desafiada, é uma coisa que desafia a gente, né? A gente tem que pensar, muito. Tem que parar, tem que ter paciência. E acho que a gente tem que ter segurança no que a gente está fazendo ali, mas de qualquer maneira a gente está mexendo no coração, dá um pouquinho a gente tem que ser cauteloso sempre. Cauteloso, né? Sempre. Isso é bacana que você fala, porque, curioso, todo mundo com quem eu converso tem vamos dizer, um amor, uma paixão, algum magnético com eletro. É, né? Verdade. O pessoal diz assim, pô, Bruno, você entende eletro, esse negócio não entra na minha cabeça. Cara, né? A gente gosta do negócio, parece que a gente é meio alien. Né? E tem gente que cria barreira, né? A gente não, a gente... Pô, deixa eu ver aqui o eletro, a gente estuda, vê. É bem legal. E é desafiador, porque... nem sempre o que a gente vê na clínica, na parte clínica, é o que a gente prova aqui dentro de sala, né? Então esse é um outro desafio importante da eletrofisiologia. Às vezes tem muita gente que não é médico que está assistindo. Quando a gente dá um diagnóstico no consultório, no eletro, pelo menos na minha experiência, cerca de 10 a 15% não é o que parece ser. Sim. E o legal de um treinamento, assim, é porque a gente vê muitos pacientes no mesmo dia, às vezes é a mesma coisa, o mesmo diagnóstico, mas cada paciente tem uma peculiaridade, né? Bem legal. E me conta, então, quando você chegou na eletrofísio, passou a fazer a residência, você foi convidada no passado, mas aí você falou, não, Bruno, quero esperar um pouquinho, eu não me sentia preparada ainda. E agora? Você começou, agora vamos entrar no segundo dia, né? Como que você sentiu a experiência do primeiro dia do TAESSE e agora nesse primeiro caso que você já fez, até aqui, ó, o casinho que a gente fez, paciente com marca-passo, revascularizado e tudo, uma ablação de uma arritmia chamada flutter, só que um flutter um pouquinho diferente, já que a gente tem os cabos do marca-passo, então é uma dificuldade a mais, né? Tem a dificuldade anatômica ali. Anatomia, exatamente, preocupação com os cabos do marca-passo. Então, como que você está enxergando esse programa que a gente está fazendo? O que você achou? De um dia para o outro a gente evolui, do primeiro caso até o último de ontem, já senti diferença, a gente se sente mais à vontade para fazer as coisas, mais seguro também. E acho bem legal, cada caso a gente vai ficando mais confiante, vai entendendo melhor. Sempre tem uma novidade, né? Sempre. Por exemplo, uma coisa que na formação é muito importante, que é um procedimento chamado punção transeptal, né? E hoje o eletrofisiologista, ele tem que saber, isso faz parte, tem que dominar. E aí a gente fez uma técnica, né, que eu fui te mostrando e você correspondeu legal. O que você achou do primeiro para o último caso, assim, né?
da sua percepção, da sua evolução, o que você sentiu? Eu acho que isso para todos os procedimentos, quando a gente ainda está aprendendo, ainda não domina aquela situação, a gente não consegue focar no que é importante, fica preocupado com outras coisas assim ao redor, né? Então, conforme a gente vai pegando mais prática, a gente fica mais relaxado, mais confiante, ainda com muita cautela, né? Mas sendo cauteloso no que é importante e não com coisas assim. E aí, você prestando atenção também, muito atencioso, dando dicas do que a gente pode melhorar, isso é legal. A gente vê a evolução de um caso para o outro, bem legal. Isso é bom quando você diz de você, da sua evolução, porque eu percebo também, né? Então eu percebo a evolução ao longo dos casos, ao longo dos dias, né? E é interessante que já tiveram colegas que vieram mais de uma vez e eu consigo ver a evolução ao longo do tempo, né? Já não preciso mais corrigir tal coisa, né? E a pessoa está mais confiante, cara. E é isso, quando a gente trabalha com procedimento, temos que fazer mesmo, né? E mesmo eu fazendo muito, né, ao longo do tempo, volta e meia tem casos muito desafiadores, né? E tem casos que às vezes você tem que desistir num primeiro momento e pensar num segundo procedimento, que você pode né? fazer diferente. Acho que esse é um grande desafio. Melhorar, né? Sempre pode melhorar, legal. E me fala assim, como você está na formação, já terminando agora, né? O que você daria de recado para a galera que está querendo ou aspirando, né, essa área? O que você daria assim de dica ou recado para quem quer se formar nisso, quer entrar nisso, ou pensa em entrar, e para quem já está saindo, assim, tipo, igual você que já está agora, o mundo agora é seu, você vai começar. Acho que para quem está cogitando entrar, vale a pena. Eu tive um receio assim, inicial, né? A gente faz um tempão de formação, aí meu receio, nossa, vou fazer mais uma especialização. Mas vale a pena, é bem satisfatório, você consegue ajudar bastante os pacientes. Eu acho que a gente tem que estudar, tem que estudar e se especializar para fazer diferença mesmo. E se a pessoa gosta, tem um pouquinho de afinidade, acho que tem que cair dentro, investir né? nisso. Pô, eu também acho. E para quem está formando, acho que é estudar, praticar, ter medo na medida certa. A gente tem que ter medo, mas não tem que deixar de fazer. Acho que é isso. Concordo. E quando a gente fala em procedimento de sala, também uma outra coisa que eu vejo com algumas pessoas é que ficam muito focadas no procedimento em si, esquece um pouco da área. Né? E a área clínica também, né? Então, o pré e o pós são muito importantes. Né? Cara, eu não acho é só isso... aqui dentro. Exato. E você também faz a parte clínica, assim como eu, né? Clínica e intervenção. Eu posso dizer de mim, como eu gosto muito de ver antes, poder fazer o procedimento e acompanhar o pós, né? Você teve essa experiência no instituto, você já deve ter visto muito isso, né? Sim. Como é que é isso para você, de ver o paciente? Como é que isso, né? Essa percepção para você dessa prática? Eu acho muito importante. Algumas pessoas, alguns pacientes te marcam mais, né? Mas assim, eu acho que todos os pacientes, quando você tem uma conversa, quando você acompanha depois, você vê que você conseguiu ajudar, as orientações antes e depois, você consegue fazer bastante diferença ali. Não só no procedimento em si, mas às vezes outras coisas que não a intervenção também fazem bastante diferença para a pessoa. O acolhimento é muito importante, né? Eu concordo, cara. A palavra que você traz para a pessoa, né? O acolhimento dos familiares, porque é isso, né? Uma pessoa doente não é só uma pessoa, né? A família inteira. Ainda mais quando lida com criança, que a gente também faz a parte de criança, e você lá no instituto vê crianças com arritmia, né? Aí a parte da família é muito importante. Nossa Senhora! Então, isso é muito gratificante, né? Ter esse acompanhamento do pré, o procedimento, o pós, é uma jornada que você tem com o paciente, né? Então, isso eu falo muito para os colegas quando vêm treinar, ou até os alunos residentes dos cursos, não abdica da parte clínica, que às vezes a pessoa gosta muito de ficar em sala, procedimento, tudo bem, mas às vezes fica só naquilo e não faz a parte clínica. Então, um bom cirurgião tem que ter uma boa parte clínica. Sim. Ó, você avisa aí, ó, o recado. Tá na hora. A luz, ó. Então, mais uma vez, encerrando, a doutora Luísa Coelho, nossa amiga aqui, que veio, eu acho que gostou, né? Sim, não é porque ela está aqui comigo na câmera não, mas que curtiu mesmo.
Temos agora esse segundo dia que está bem legal e imagino que você ainda consiga sair num tempo hábil, né, sem estar escuro. Então, mais uma vez, o programa TAESSE, que reúne colegas e médicos e especialistas na área de arritmia e eletrofisiologia, ou aspirando à área, e com o objetivo de fazer isso, né, dividir, mostrar a parte técnica, mostrar estratégias. Inclusive, te mostrei as estratégias, né, organizacionais, os processos do procedimento, consultório, paciente. Então, é uma experiência bem completa nesse quesito da eletrofisiologia cardíaca, né? Desde a parte de procedimentos, de produção de processos, até o procedimento em si, que é o que a gente tem visto aqui, né? Botar a mão na massa. Botar a mão na massa. Então, você que tem essa vontade e está na especialidade e quer otimizar suas habilidades e aprender um pouco mais sobre outras áreas como gestão, processos, pode dar um comentário aí, que a nossa equipe entra em contato. Quem sabe você não está aqui com a gente fazendo também uma entrevista dessa. E você que quer participar do TAESSE e se interessa por eletroarritmia, quer entrar nos nossos cursos, pode ir no link da bio, faz contato com a gente. Se gostou, bota lá, interage lá, gostei, eu quero. Nossa equipe faz contato contigo. Até a próxima. Agora a gente vai meter a mão na massa que temos um dia cheio. Valeu!